Fiquemos em pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Pentecostes, Rogai por nós e recomendamos a vós. São José, nosso Pai e protetor. Rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos falar sobre as últimas coisas. Aqui faltou o juízo, mas a gente vai completar. Tem muita passagem bíblica aqui, obviamente nós não vamos ver todas, tá? Mas pegar algumas de cada item aí para ir vendo. Então, alguma certeza, como no Catecismo da Igreja Católica: depois da Igreja, pela última vez, pronunciar as palavras de perdão e absolvição de Cristo sobre o cristão moribundo, selá-lo pela última vez com unção fortificadora e dar o viático, assim a Igreja diz: deixe esse mundo, alma cristã, em nome do Pai Todo-Poderoso que te criou, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que sofreu por ti, em nome do Espírito Santo derramado sobre ti. Toma teu lugar hoje na paz e fixa a morada em com Deus. Que é a morte, né? Então, o que é a morte? Vamos primeiro, a morte é o encerramento da vida terrestre. Quem tem experiência de quase morte, que foi e voltou, não morreu plenamente, tá? Quem ressuscitou não morreu plenamente. Morte é a passagem definitiva. Uma das características para se pensar e aí cientificamente falando, não sei se vocês sabem, mas a última célula apaga no 21º dia depois da morte. Então é 21 dias, porque nós temos bilhões de células, bilhões. Então a última termina no 21º dia. Não existe ressuscitação de caveira. Todos os milagres de ressurreição é até o 21º dia, tá? Então, para ver como que a morte funciona, deu para entender? Isso não é só religião, isso é ciência também, né? Então, aí no nosso itinerário, primeiro, 2 Reis 20, versículo 2, a morte deve ser temida, né? Às vezes a pessoa fala: não tenho medo de morrer, até a morte se avizinhar, né? Na hora que chega no pescoço, aí muda de ideia. Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Senhor, lembra-te de como caminhei na presença. O que acontece? O rei Ezequias aqui, ele está doente, morrendo. E aqui o milagre acontece, que Deus permite que ele viva mais 15 anos, né? Vamos pular Isaías, vamos lá em Marcos 14, 33. Marcos 14, 33. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Jesus, no horto, ele assume todo o medo humano da morte, né? Vamos pular Lucas, vamos lá em João 11, 33, que é a morte e a ressurreição de Lázaro, né? Então Jesus, diante da morte de Lázaro, tá? Então 11:33. Quando Jesus a viu chorar,
bem como os que estavam com ela, comoveu-se profundamente no espírito e ficou conturbado. No versículo 38, Jesus, outra vez comovido interiormente, foi até o túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. O próprio Senhor, na sua humanidade, ele estremece diante da dor da morte. Tá? Ele estremece diante da dor da morte. Vamos pegar Hebreus 5:7. Pelo menos, se não servia para pregação, pelo menos serve para procurar em Bíblia, né? Ele, nos dias de sua vida terrena, Jesus, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que tinha o poder de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua livre submissão. Então Jesus assume o sofrimento humano e Deus o liberta, tá? A morte é o destino comum de todos os homens. Vamos pegar o Salmo 49, versículo 8. Salmo 49, versículo 8. Entretanto, ninguém pode resgatar-se a si mesmo, nem oferecer a Deus a sua propiciação. É caro demais o resgate de sua vida, nunca seria suficiente, se quisesse viver até o fim sem ver a morte. Então, nós não temos como nós libertarmos a nós mesmos da morte, e todos nós estamos condenados a isto. Aqui está citando Eclesiastes 3. O que é Eclesiastes 3? Há tempo de construir, há tempo de destruir, há hora de viver e há hora de morrer, tá? Então todos nós somos destinados a isso. A morte encerra a nossa existência. Vamos lá, Jó capítulo 7. É logo depois aí. Antes, né? Não depois. Jó, capítulo 7, versículo 8. O olhar de quem me via não mais me verá. Teus olhos vão procurar-me e não estarei mais aí. Como a nuvem se desfaz e passa, assim quem desce ao Sheol, Sheol, a mansão dos mortos, dali jamais subirá. Versículo 21. Porque não tiras o meu pecado e não retiras a minha iniquidade? Olha, vou agora adormecer no pó. Se madrugares a minha procura, já não existirei. Essa é a maior dor da morte, que é a dor da separação. O padre Antônio Vieira, ele falava assim, que morte dolorosa por quê? É como se fosse um vestíbulo. Você fecha a porta atrás de você, cortando todos os laços, né? Mas ainda falta abrir a porta da frente, que você não sabe o que você vai encontrar. Essa é a dor da separação e ao mesmo tempo de ir ao encontro do futuro, que muitas vezes se apresenta como incerto, né? Vamos voltar lá, Salmo 102, versículo 23. Quando estiverem reunidos os povos em unidade, os reinos, para servirem ao Senhor, Ele humilhou minhas forças no caminho, encurtou os meus dias. Eu disse, ó meu Deus, não me leves na metade dos meus dias, enquanto os teus anos vão de geração em geração. Então o salmista pede que ele não
morra, né? Porque há uma dor muito grande. A morte física é consequência do pecado. O que é Gênesis 3? Gênesis 3 é o primeiro pecado. Então, o homem, tu és pó, que é aquele que a gente fala na quarta-feira de cinza, e ao pó has de tornar, né? Vamos pegar sabedoria, capítulo 1. Sabedoria, capítulo 1. Versículo 13. Pois Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos vivos. A morte entrou no mundo, por quê? 2:24 aí. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e a experimentam os que são do seu partido. Então, Deus não quis. Por que a morte entra? A morte é permitida por Deus como remédio contra o pecado. O ser humano, ao pecar, se ele experimentasse da árvore da vida, ele ia ficar um inferno aqui em cima da terra. Porque ele ia ficar vivo e ao mesmo tempo no pecado. É isso que a gente fala de inferno. Então Deus coloca a morte como um remédio para quê? Para que o ser humano, na curta existência, ele comece a valorizar aquilo que é o bem maior. Então a morte é permitida por Deus como uma pedagoga para a vida eterna. Ficou claro? Tá? Bom, aí vai vir Romanos 5:12, o salário do pecado é a morte, né? A morte traz sofrimento. Gênesis 23:2. Ela morreu, no caso de Sara, mulher de Abraão, em Carat Arbe, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio guardar luto por Sara e chorar por ela. Então, o choro com relação à morte, a tristeza com relação à morte, acompanha a vida humana. Vamos lá, a próxima aí, que é Gênesis 51. Então José lançou-se sobre o rosto do pai, chorando e beijando, porque Jacó ia morrer. Depois mandou os médicos que estavam ao seu serviço, embalsamar o pai, que aí estava no Egito, aquela coisa toda, né? Vamos pegar Lucas 7, vamos lá na frente, Lucas 7, versículo 12. A gente não precisa ir em João 11, que é onde que nós fomos já vimos a dor de Jesus, e aí vai mostrar a dor de Marta e Maria, né, pela morte de Lázaro. Então Lucas 7, versículo 12. E essa é a passagem clássica, né, para mostrar a dor da morte. Quando chegou à porta da cidade, que a viúva de Naim, coincidiu que estavam levando um morto, um filho único, cuja mãe era viúva. Uma grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse: não chores. Essa é uma das experiências que a gente tem que trabalhar, que
Muitas vezes a gente pensa que Deus é indiferente à dor nossa de quando alguém morre. Jesus é Deus e homem. Acho que é isso que a gente proclama na nossa fé. Então essa humanidade de Jesus, ela se compadece de nós que sofremos pela morte dos nossos. Então, compaixão aqui é estremecimento interior. Jesus se condói com a dor nossa perante a morte, tá? Jesus venceu a morte, né? Então, Atos 13, 34. Atos 13, 34. E que Deus o ressuscitou dos mortos, sem que conhecesse a decomposição. Foi dito dessa maneira: realizarei para vós santas e fidedignas promessas feitas a Davi. Então Jesus vence a morte por nós e nele nós vencemos. Romanos 6,9 não precisamos ir lá. Se com ele morremos, com ele também viveremos. É a leitura da vigília pascal, né? É a leitura do Novo Testamento fora do Evangelho da vigília pascal, né? E aí vem 1 Coríntios 15, 25, 27, 2 Timóteo, Hebreus 2,14. Essa é muito importante, inclusive para a gente rezar, né? Um dia eu fiz o ofício da morte, um dia eu quero imprimir para disponibilizar para as pessoas, porque todo mundo tem medo da morte, né? Então a gente fala assim: ah, não, quando a pessoa é velha, né? Ontem vocês acompanharam, morreu Franco Zeffirelli. Franco Zeffirelli foi um dos maiores diretores de cinema da Itália. Ele morreu com 96 anos e ele declarou que ele tinha medo de morrer. Então não é a idade, não é a condição, é realmente a gente tem que pedir para Deus o quê? Isso que nós vamos ler agora na carta aos Hebreus. Então vamos pegar Hebreus 2,14. Como os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição. Nossa, Jesus assumiu a nossa carne, para destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Agora vem o 15, que não está aqui, mas é bom que a gente leia. Assim, libertou os que, por medo da morte, estavam a vida sujeitos à escravidão. O medo da morte nos escraviza, e o demônio usa isso contra nós. Então a gente tem que olhar por Cristo morto e ressuscitado, saber que Ele passou por isso e Ele nos liberta disto. Ficou claro? Tá? Romanos 6,5 é essa que eu falei: se morremos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. Então todos que morrem em Cristo viverão com Ele. Quando a gente morre, e é essa morte que eu já falei, que é definitiva, acontece o juízo. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca a sua vida em relação a Deus, a vinda de Cristo, seja por meio de uma purificação, seja entrada imediata na felicidade do céu, seja para condenar-se imediatamente para sempre. Então nós somos católicos apostólicos romanos, tá bem? Certo? Nós não acreditamos em arrebatamento, nós não acreditamos que a alma fica dormindo, nós não acreditamos que não exista purgatório. Purgatório existe. Então, por favor, como que funciona? Morreu, imediatamente vem o juízo. Imediatamente vem o juízo. Tá? Então não é que vai esperar o fim do mundo. No fim do mundo nós vamos ver que é o juízo universal. Mas aqui morreu, imediatamente vem o juízo. Aonde está isto na Sagrada Escritura? Vamos pegar Lucas 16, versículo 22. Sim. O purgatório é o processo de purificação da alma. Sim, mas nós já vamos entrar lá.
Vamos por parte, porque senão a gente confunde. Porque isso aqui, essa coisa paulatina de ver parte a parte é importante, porque no purgatório também tem cada ideia que o povo tem. Vão chegar lá que a coisa fica difícil, sabe? Então, Lucas 16, versículo 22. O que acontece? Bom, vamos lá no 19 e a gente lê inteiro aqui porque é muito importante isso. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava festas esplêndidas todos os dias. Junto à porta ficava sentado no chão um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, querendo matar a fome com o que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto do seio de Abraão. Primeiro item. Os anjos levam para o seio de Abraão. Primeiro, o pobre que vai para o céu, ele tem nome. Lázaro Deus é ajudar no hebraico. Então, Deus ajuda. Deus ajuda. Então, Lázaro quer dizer Deus ajuda. O rico não tem nome. Por que o rico não tem nome? Porque a Bíblia não dá nome para quem vai para o inferno. Por isso a gente não pode falar nem que Judas Iscariote está no inferno. Tá? A gente pode falar que a pessoa pode caminhar, que ela pode ser condenada, mas decretar, tá? A gente não pode falar. Isso é com Deus. Não tomemos aquilo que é de Deus, tá? Morreu também o rico e vai para baixo. Foi enterrado, tá? No Hades, quer dizer, na mansão dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao seu lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tem pena de mim, manda Lázaro molhar a ponta. Primeiro, depois Abraão vai dizer: Filho, lembra-te que recebes os bens de Lázaro o sofrimento. 26. Há um grande abismo. Esse abismo, gente, não é físico. O que é o abismo? É a distância entre o bem e o mal. Tá? O que está acontecendo? Nós estamos falando de juízo particular. Eles não esperaram o fim do mundo para o juízo particular acontecer. Mas aqui não pode ser depois do juízo? Não. Por quê? Vamos lá no versículo 27. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Se é no juízo final, os irmãos dele já teriam que ter morrido, não teriam? Então, juízo particular existe. Ficou claro, gente? Aí vem aquela coisa do nosso irmão. Está na Bíblia? Está na Bíblia, gente. Está escrito aqui. Está na Bíblia que tem. Tá? Está na Bíblia que o rico está pedindo para Abraão para mandar Lázaro. Então o rico quer mandar no pobre até no inferno. Então ele quer mandar Lázaro para aparecer para os irmãos dele. Os irmãos estão vivos na terra. Então não teria cabimento disso ser depois do juízo final. Então quando vocês forem argumentar, aí vem o irmão e fala: não, está dormindo. Aqui está dormindo? Eles estão dormindo aqui? Não. Aí vem um parênteses. Quando fala que a gente pede a intercessão dos santos, a gente não pede a intercessão um do outro. Eles não estão vivos aqui? A gente não pode pedir intercessão de quem está lá? Está vivo? Se eu posso interceder, por que não pode interceder lá? Aí vem o argumento: estão dormindo. Não está dormindo. Então se eles estão acordados, eles podem interceder por nós. Esse é o argumento. Tá? A verdade de fé, gente, ela se encadeia umas com as outras. Elas se encadeiam. Então guardem isto daqui, tá? Para que a gente tenha uma compreensão verdadeira, tá? E a gente não se perder em arrazoados que não servem para nada, tá? Versículo 42 do capítulo 23. Lucas 23, versículo 42. Lucas 23, versículo 42.
E acrescentou, no 42, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele respondeu, em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Se é hoje, o juízo final já aconteceu com Jesus? Não aconteceu, é hoje, está lá. As testemunhas de Jeová colocam um ponto depois, né? Eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. A incoerência está amanhã. Eu te digo quando? Amanhã? Eu vou dizer amanhã para você que está. Eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, o juízo, só que no caso dele, ele está diante do juiz sendo crucificado, né? Então, ele recebe o céu ali. Ele recebe o céu ali. Portanto, a alma vai para o seu destino eterno no dia, no processo ali da morte. Deu para entender? Tá? Aí o povo fala que a alma vai no ar. E o corpo é que vai ressuscitar no juízo final. Mas nós vamos chegar lá, tá? Por isso que eu falei para a Márcia que tem que ir paulatino. Essa coisa bem paulatina, devagarzinho, a gente vai montando ideia na cabeça. E é isso que eu quero que fique claro para vocês aqui, tá? Tem uma tradução de Portugal aqui que fala assim, ó, pode ter a certeza que hoje mesmo estarás comigo. Aí eles querem reforçar mais ainda. Mas é tudo certo nesse ponto, né? Hebreus 9, 27. Essa é obrigatória para combater a ideia do espiritismo, né? Que às vezes aparece por aí rondando a nossa cabeça. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Essa história de reencarnação, cristão não pode acreditar em reencarnação, tá? E aqui eu fiz um grupo de estudo exclusivamente só sobre esse versículo aqui. E como está determinado que cada um morra uma só vez e depois vem o julgamento. Ninguém morre 528 vezes. A morte é uma. Você só tem uma vida. Tá? Você não é gato para ter 7. Você só tem uma. É só essa vida que Deus te deu. Só essa vida que Deus te deu, tá? Mas é modo de dizer, né? Porque o povo gosta, porque a reencarnação ela entra como se fosse uma droga, né? Uma droga para nos iludir com relação a isto, tá? Morreu a pessoa, então vamos aqui no itinerário do catecismo. Os que morrem para o céu, vão para o céu, depois a gente vai para os outros lugares aí. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para Ele semelhantes a Deus, porque veem tal como Ele é, face a face. Tá? Portanto, quem está na graça de Deus, vai para o céu. Esse negócio lá, todo mundo tem que ir para o purgatório. Gente, se a igreja dá a unção dos enfermos, dá indulgência na hora da morte, a pessoa vai para o céu. Tá? Então não vem com essa história, todo mundo é obrigatório, não tem esse negócio. Então tem pessoas que vão direto para o céu. A começar do bom ladrão que nós vimos aqui agora, ele foi direto para o céu. Tá? Então por favor, porque tem gente que todo mundo tem, não é isso. A igreja diz e a gente tem que obedecer. Então há essa passagem que pode ir direto para o céu. Então Cristo nos levará ao céu. Então vamos lá, Mateus 24, 31. Mateus 24, 31. Ele enviará seus anjos com forte som de trombeta para reunir seus eleitos desde os 4 ventos de uma extremidade à outra do céu. Então aí, claro que é uma figura do juízo final, porém é
uma figura de que o Senhor nos reunirá. Nós gostamos, vamos lá em João 14:2. Nós gostamos muito de falar da porta estreita, nós gostamos muito de falar que é difícil e temos que nos esforçar? Temos. Mas vamos lá, João 14:2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Se lá tivesse uma restrição de vai ter só algumas chaves para os... vai ter sorteio de casa própria, cada minha casa, minha vida, então vai ter sorteio, só alguns vão receber a chave, os outros não. Como certas coisas que pega lá dos 144.000 dos testemunhos de Jeová, que pega no Apocalipse. É um erro, gente. Olha o que Jesus diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Então, todos têm um lugar no céu. Todos têm, tá? Porque vou preparar-vos um lugar. E depois que eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também. Nós que convivemos com o Senhor aqui, e aprendemos a conviver com Ele e com os irmãos que Ele nos deu, a gente vai conviver com Ele e com os irmãos no céu. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo dele. Tá? Vamos lá. Devemos tentar ir para o céu. Então vamos lá, Colossenses 3:1, que é uma leitura da Páscoa também, né? Que nós lemos muito aí no tempo pascal. Colossenses 3:1. Se ressuscitastes com Cristo, presta atenção, São Paulo está falando, se ressuscitareis com Cristo, é isso que ele falou aqui? Se ressuscitastes. Tradução: nós já vivemos na dimensão da ressurreição. Buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Então a nossa vida é lutar pelo céu. A nossa vida aqui é trabalhar pela mansão celeste. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Já como ressuscitados, viver como se já estivéssemos vivendo com o Senhor, tá? É o local da residência de Deus. Vamos lá, vamos pegar o Novo Testamento, tem várias do Antigo. Vamos pegar Mateus 5. Mateus 5, versículo 16. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Os céus é o trono de Deus, né? Versículo 45. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e descer a chuva sobre justos e injustos. 6:1. Cuidado para não praticares a vossa justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. De outra forma, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Tá? Então os céus, o que é o céu? O céu não é tanto lugar, né, gente? O céu é a presença de Deus plena, tá? É ver Deus. Esse é os céus, tá? Graus da alegria no céu. Vamos lá, Mateus 20, 21. Mateus 20, 21. Ele perguntou: o que queres? Ela respondeu: ordena que esses meus dois filhos sentem no reino à tua direita e à tua esquerda. Aí Jesus vai falar: não cabeça. Quer dizer, há graus aí, mas isso daí, gente, é com Deus. As moradas, quem vai ficar? Não fica jogando daqui para cima. Deixa Deus nos colocar
aonde Ele quer que nós estejamos, tá? Jesus subiu ao céu. Então vamos pegar só uma, né? Marcos 16, 19, que é a ascensão, que é a festa que comemoramos há pouco tempo atrás na liturgia. Marcos 16, 19, depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Então é a residência, é o trono de Deus, e a terra é o escabelo de seus pés, tá? Jesus desceu do céu, né? Então vamos lá, João 3, versículo 13. As outras passagens, depois vocês procurem em casa, façam, porque não dá para ler tudo, né, gente? É impossível isso, né? João 3 é bom para aprender. João 3, versículo 13. Pelo menos vocês não se preocupem em anotar, porque já está tudo aí, né? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então ele desce do céu e, como nós vimos lá em Marcos, ele sobe ao céu, tá? No versículo 31 desse mesmo capítulo: aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu, que é o próprio Jesus, está acima de todos, tá? Nesse processo aí, nesse Jesus voltará do céu, aqui não tem a passagem. Nós vamos pegar Mateus 25, que fica bem claro isso, tá? Vamos lá. É que depois vai falar do fim do mundo, né? Mas o reino do céu, 14. O reino dos céus, 25, 14. É também. Não, está lento, não. 31. Quando o Filho do Homem vier na sua glória. Então Jesus voltará, ele voltará do céu. Ele voltará do céu. Vamos pegar Atos 1:11. Atos 1, versículo 11, que aí é mais claro ainda, né? Mais claro ainda. Quando Jesus sobe ao céu, que nós vimos já, homens da Galileia, versículo 11, que disseram os anjos: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Este Jesus que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo que vistes partir para o céu, tá? Então ele vai realmente fazer com que nós estejamos, ele voltará para nos levar junto com ele, tá? O céu é o nosso lar, né? Então vamos pegar 2 Coríntios 5. Mateus 5,12 é o Sermão da Montanha. Então nós vamos receber, aquele que for perseguido na terra vai receber a recompensa no céu. 2 Coríntios 5. Segundo Coríntios 5, de fato, sabemos que se nossa casa terrena, que é como uma tenda, for destruída, receberemos de Deus uma morada, casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. É por isso que gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celeste. Isso, porém, desde que ao nos desvestirmos, não sejamos encontrados nus. De fato, enquanto estamos nessa tenda, gememos, oprimidos, porque não queremos ser revestidos, mas sim revestidos,
a fim de que em nós seja absorvido pela vida o que é mortal. E quem preparou isso para nós é Deus, que nos deu o Espírito da garantia. Tá? Então, e 1 Timóteo 2,4, não precisamos ir lá. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Tradução, gente. Todos nós nascemos, como está em Efésios, Colossenses. Todos nós somos predestinados a uma coisa só, ao céu. Ninguém nasceu para ir para o inferno. Então, nós viemos para esse mundo para ir para o céu. Esse é o nosso destino. Certo? Esse é o nosso destino. Então, o que é o céu? O céu é eterno e nós vamos viver a partir da nossa morte eternamente com Deus. Tá? Mas o purgatório. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham a sua garantia de salvação eterna. Gente, para de falar que purgatório é lugar de decisão. Não existe isso. Purgatório é vestíbulo do céu. As almas do purgatório, como é que a igreja chama? As santas almas do purgatório. Todo mundo que está para o purgatório vai para o céu. Vai para o céu. Para de falar que lá você vai dizer. Não existe isso. Não existe isso. Purgatório, todos os que estão lá vão para o céu. Ficou claro? Tá? A fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. O purgatório vai se encerrar no fim do mundo. Não vai ter purgatório depois de corpo e alma. Não vai existir isso. Não vai existir isso. Tá? Então vamos lá. A oração pode ajudar. Então lá, 2 Macabeus. Agora você já chama Macabeus. 2 Macabeus 12, 45. O que acontece aqui? Eu não vamos ler tudo porque não dá. Os soldados de Judas Macabeu foram para a luta. E alguns morreram, tá? Quando eles foram ver os corpos no chão, eles viram que eles tinham ídolos embaixo da roupa. Mas eles estavam lutando por quem? Eles estavam lutando pelo Senhor. Então, qual é o raciocínio aqui? Eles não podem estar no inferno, porque estavam lutando por Deus. Porém, pecaram. Por que pecaram? Porque estavam com amuletos. O que Judas faz? Vamos lá, 12:45 aí. Ele manda oferecer um sacrifício em Jerusalém por eles que morreram. Mas, considerando que é um ótimo dom de graça de Deus está reservado aos que adormeceram piedosamente na morte, era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque mandou fazer sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fosse absolvido de seus pecados. É daqui que vem esse costume de rezar pelos mortos. E aqui, gente, nós estamos no Antigo Testamento. Já vem de lá esse costume de rezar pelo descanso eterno dessas almas que estão indo para o céu. O que é purgatório? Para que rezar então? É a mesma coisa ser doente. Uma coisa é ficar doente jogado no meio do hospital sozinho. Outra coisa é ter a sua família junto, não é? É isso daqui que nós fazemos por eles. Nós estamos junto com eles. Tá? Junto com eles. É uma purificação necessária. Vamos lá, Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que Hebreus, a gente pega Hebreus 12, 14? Ninguém pode ficar na presença de Deus se não for santo. Então, assim, como que vai poder? Eu pequei levemente, eu vou para o inferno? Não.
mas não posso ver Deus, porque não está dito aqui. Então o purgatório é para isso. Aí vocês podem me perguntar, mas no fim do mundo? No fim do mundo, a divisão entre maus e bons vai ser plena. Vai ser plena. Tá? Vamos correr, senão não vai dar tempo. Tá? Deixa eu pegar a passagem daqui. Vamos pegar Mateus 12:32. Vamos pegar Mateus 12:32. Mateus 12:32. Mesmo se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas se falar contra o Espírito, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no outro que há de vir. O que acontece aqui? O que está sendo afirmado por essa palavra? Há perdão no mundo futuro. Deu para entender? Quem peca contra o Espírito não vai ter perdão nem aqui, nem no outro. O que Jesus está declarando? Há perdão no mundo futuro. Esse perdão no mundo futuro, que é depois da morte, a gente chama de purgatório. Ficou claro? Ficou claro? Tá? Vamos ver se tem alguma coisa outra aqui. É você se fechar contra a ação do Espírito na sua vida. Então você tem um pecadinho pequeno, tá? E você fala, eu não deixo Deus perdoar, é um pecado contra o Espírito. Por isso que não vai ter perdão. Não é porque Deus não quer perdoar, é você que não deixa perdoar. Então, se você está preso à humanidade de Jesus, você pode ter, vai ser perdoado. Mas aquele que se fecha à ação do Espírito, esse não vai ter perdão. Porque Deus está permitindo a pessoa receber e ela fala não. Ela fala não. Tá? Tudo bem, vamos passar para frente, senão não vai dar tempo. Tá? Aí depois das outras passagens, vocês podem ver. Tá? O inferno. O catecismo é bem claro, mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele. Morrer em pecado mortal sem Deus significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. É um estado, preste atenção nessa palavra, de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com seus bem-aventurados. Tá? Autoexclusão. Tá? Deus não predestina ninguém ao inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus. E o inferno, então, é eterno. Tradução, gente. Deus não manda ninguém para o inferno. É você quem quer ir. É você que fala que quer ir. É você que constrói o teu inferno. Então, para de falar, Deus mandou fulano para ele. Não é Deus que manda, é você que vai. É você que optou por ir, tá? Chamado abismo, chamado prisão, é exclusão da presença de Deus para sempre. O fogo é simbolizado por isso, quer dizer, essa autoexclusão eterna. Então vamos pegar Mateus 5:22, já que estamos em Mateus, aí fica pertinho. Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com ira, será réu de julgamento. Quem disser ao seu irmão imbecil, é raca no aramaico, será réu perante o sinédrio. Quem chama seu irmão de louco, será réu na geena de fogo. Tá?
Mas vamos pegar Mateus 25, que resume bem a história toda, porque aí fica mais fácil, né? Para depois a gente entrar no juízo final, tá? Então nós já começamos no primeiro versículo. Mateus 25, 31 nós já lemos. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, separará uns dos outros, assim como o pastor separa ovelha de cabrito. Pastor erra para ver separar ovelha de cabrito? Não, o pastor que é pastor sabe diferenciar ovelha de cabrito. Tradução: não vai existir semelhança entre mal e bom. A distinção entre o mal e o bom é grande. Correto? Ficou claro? Tá? E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Aqui vai falar dos bons, né? Em verdade, no versículo 40, respondendo: em verdade vos digo, todas as vezes que fizesse isso. Mas vamos lá no 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai, recebei a herança do reino que meu pai vos preparou desde a criação do mundo. Então o céu está preparado para nós desde a criação. Não é preparado depois que a gente morre. Então quando você nasceu, o céu já estava preparado para você. Tá? Quando Deus te chamou à vida, na fecundação, o céu já está preparado para você. Tá? Pois estava com fome, e aí vai, né? Quando vêm os maus, afastai-vos de mim, malditos. 41. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Tradução: para quem foi preparado o inferno? Para o diabo e seus anjos. Foi preparado para nós? Não. E por que foi preparado? Porque o demônio quis ir para lá. Ele foi preparado porque ele quis ir para lá. E vai para lá quem quer ir do partido dele, quem quer fazer o que ele fez. Só isso. Só isso. Fogo eterno. Não precisamos ir para lá, senão vai demorar muito. Mas lembram da passagem da palha quando recolhe o trigo? Então, a parábola do joio: os anjos vão e colhem. O trigo vai para onde? Vai para o celeiro. Quem que é o trigo? O trigo tem a semente, tem fruto. Você vive uma vida fazendo bem, como está aqui em Mateus 25, e se vive com fome, desce de beber, se vive com fome, desce de comer, se vive com sede. Você fez o bem, você deu fruto, você vai para o celeiro. Certo? O joio é uma planta parecida com o trigo, só que ela não dá fruto. Para onde que vai? Vai para o forno, ser queimado. O que é o inferno? É uma purificação, é uma queimar eterno. Quer dizer o quê? Você não serviu para nada nessa vida. Você plantou lixo e você vai explodir lixo na eternidade. E você é um queimar eterno porque não tem nada, você não é. Você é um nada, porque você não produziu fruto nenhum. Esse é o símbolo do fogo. Lembra lá do cadinho que purifica o ouro? O que queima? Impureza. Você não tem nada para queimar? Vai queimar o quê? Você é só resquício de podridão. Tá? Por isso o purgatório queima para ir para o céu. Agora aqueles que são ouro puro, vai direto para o céu. Esse é o símbolo do fogo. Ficou claro? Ficou claro? Eu não vou ler tudo que não dá, já está quase na hora, mas ficou clara a imagem? Ficou alguma dúvida, gente? Disso daqui? Então você morre, você está em pecado mortal, não se arrepende, não é confessar, porque se depender disso, minha mãe não confessou, meu pai não confessou, meus avós não confessaram, está todo mundo no inferno então. É difícil isso, né, gente? A gente fica proclamando que o Senhor é misericórdia, mas na hora que precisa disso não pode falar isso, né? Tá? Então, é arrependimento. É arrependimento. Então, se há o arrependimento, a pessoa vai para o caminho do céu.
O pecado mortal é quando você não se arrepende. Uma mãe foi desesperada com o cura d'Ars. Meu filho pulou do rio e se matou. Ele está no inferno. O cura d'Ars virou para ela: entre a ponte e o rio há uma eternidade. Então naqueles 5 segundos pode haver arrependimento. Tá? Então, por favor, vamos trabalhar isso quando falar com o povo de Deus. Né? Juízo final. A ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos, antecederá o juízo final. Vamos pegar a passagem mais famosa com relação a isso, é Mateus 25, acabamos de ler. João 12, 48. João 12, versículo 48. João 12, 48. Presta atenção nisso. Isso daqui é basilar para isso aqui. Quem me rejeita e não acolhe minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que eu falei, e o julgará no último dia. Porque eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ordenou para falar. Então essa palavra do Senhor, ela é que nos julgará, tá? Mas a passagem que eu queria mesmo é João 5, vamos lá. João 5, 40, perdão, João 5, 28. João 5, 28. Não fiqueis admirados com isso, pois vem a hora em que os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz. Então vamos ressuscitar. Aí vem o drama, gente, que as pessoas começam. Brincadeiras, mas é uma verdade. Há uns anos, há umas décadas atrás, né? O Cardeal Neves dava uma briga com relação a transplante de órgãos. Se eu receber órgão de alguém, é ele que vai ressuscitar ou sou eu que vou ressuscitar com aquele órgão? Ele escreveu um artigo, acho que era no Estadão na época, ele falou assim: o que está no Gênesis? Pó, homem lembra que és pó, pó se tornar. Quando Jesus voltar, o que ele vai falar? Pó, lembra-te que és homem e homem has de tornar. Nós viemos do ventre da nossa mãe. Qual que é o tamanho de um ovo, gente, fecundado no ventre de uma mulher? É inferior, muito inferior, só para comparar, a cabeça de um alfinete, gente. Aquilo é você hoje. Se Deus pode pegar aquilo e transformar nisto daí, por que Ele não pode pegar o pó e fazer a gente levantar do pó? Me diga. Tá? Outra questão, São Tomás de Aquino. Nós vamos para a África e ali a gente vai numa tribo de canibais. Eles nos assam e nos comem, moem o osso e bebe ainda. Quem vai ressuscitar? Vocês estão entendendo? Para com essa infantilidade, gente. Homem, lembra que és pó. O pó um dia vai se tornar nós. Deus tem poder para isso. Ficou claro? E aí vem, vamos continuar na nossa passagem aqui. 28. Não fiqueis admirados com isso, vem a hora que todos que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição de condenação. O juízo final, vai todo mundo ressuscitar, não só quem está no céu, os que estiverem no inferno também. E vão ressuscitar para voltar para o inferno com o corpo, porque o homem é corpo e alma, mesmo os maus, tá? E a condenação eterna vai ser para sempre com o corpo. E aí vem a pergunta: mas para que um juízo final
Se nós já fomos julgados já, para quê? Deus é justo. E Ele quer que a justiça dele todos vejam. Porque justiça escondida não. Justiça tem que vir às claras. Lembra que Jesus fala? Tudo que estiver oculto vai vir às claras. Tudo, não é alguma coisa. Tudo vai vir às claras. Portanto, o que é o juízo final? Nós que procuramos fazer o bem. Nós tivemos pai, mãe, catequistas, professores, tios, tias, madrinhas, padrinhos que nos ajudaram. Eles tiveram outras pessoas. Há uma corrente do bem que chega até nós. Sim? Nós não estamos fazendo bem. Você está ensinando alguém. Você está ajudando alguém. Essa pessoa ajuda outro. E essa pessoa vai ajudar outro no futuro. Netos, bisnetos, tataranetos. O bem vai percorrer. No juízo final, Deus vai mostrar toda a cadeia do bem da humanidade que começou em Adão e vai até o último. E vai mostrar toda a cadeia do mal que foi feita. Tudo vai ser transparente. Porque o mal que eu peco, faço outro pecar. E eu ensino outro pecar. E esse vai ensinar outro, que vai ensinar outro, que vai ensinar outro. Essa cadeia do mal Deus vai mostrar também. Esse é o juízo final. Ficou claro? Alguma dúvida, gente? Tem uma pergunta. Sim? Sobre você ser cremado. Sim. Que a gente ouve que ser enterrado e não... Não, a igreja no catecismo, agora não vai dar para procurar, mas ela fala isso. Se você crema, mas não tem nada contra a ressurreição, eu cremar para falar que não vai ressuscitar, aí seria pecado. Se não tem isso, pode ser cremado. Mas a cinza tem que ser colocada em lugar santo. Não pode ficar jogando cinza em mar, não pode ficar jogando cinza no jardim, não pode ficar jogando cinza para lá e para cá. A cinza é para colocar como se fosse túmulo. Tem que ser guardada em lugar digno. Certo? Então, fazendo isso, o Vaticano, uns 3 anos atrás, soltou uma coisa com relação. Fazendo isso não tem problema. Não pode cremar. Inclusive, no ritual de Ezequiel tem ritual de cremação. De cremação. Agora, não pode fazer se você quer combater a ressurreição. Alguma outra pergunta? Quem não sabe? Não, vamos aqui, depois lá. Vamos lá. O senhor falou que a gente morre, geralmente já vai ser julgado, né? Sim. No juízo final, esse que já foi julgado volta para onde ele estava. Nós vamos para junto de Deus, com a graça de Deus, não para jantar isso. E os maus vão para o inferno, com o corpo. Nós vamos com o corpo para Deus e eles vão com o corpo para o inferno. Vêm para voltar, para fazer o juízo, que agora ressuscitados. Lembra que no juízo final acontece a ressurreição. E lá vamos ser julgados e cada um vai para o seu lado. O purgatório já não tem mais. Tá? Vamos lá? É porque mistura, né? Mistura. Sim, são vários pontos. É confuso aquilo. E outra também, é misturado com o próprio processo. Então, eu não gostaria de ser cremado de jeito nenhum. Mas... mas pode. Agora, a gente não pode falar que não pode. A igreja permite, amém. Mas eu não gostaria. E se alguém não sabe? Então, por isso que a Santa Sé soltou agora esse comunicado, para disciplinar isso aí. Então, a partir de agora, nós como cristãos, a gente vai falar isso para as pessoas. E vamos dar essa orientação. Tá? Porque agora ficou claro a orientação. Certo? Eu queria saber, quando fala assim, não pode chamar todo mundo de louco, mas muitas vezes a gente olha, aquele cara está só louco. Então, não. Vamos entender. Existe porque tudo tem que ser interpretado dentro do princípio. Existe uma historieta judaica que fala assim: não tire o sangue do teu irmão em público. Quer dizer que a pessoa... Não. O que é tirar o sangue?
Isso é o quê? Você humilhar a pessoa em público, que é tirar o sangue, fazer a gente fica em branco, a gente embranquece. Então é isso que Jesus fala. Não humilhe o teu irmão em público. Não tripudie sobre ele. É o caso do bullying hoje, né? Então esse tipo de coisa, aí você está fazendo coisa para ir para o inferno mesmo. Então não é só chamar de louco, qualquer coisa, uma palavra solta. Mas é esse processo da humilhação em público. Por isso o pensamento judaico às vezes ilumina o nosso pensar, né? Mais alguém? Então vamos para a hora média.